Oi, seja bem-vindo a mais um capítulo da minha história de vida em capítulos. Tudo bem com vocês? Como vão? Se vocês não assistiram o capítulo anterior, você vai ter que ir lá assistir para entender essa sequência aqui, porque este capítulo é mais um que eu estou fazendo em sequência. O anterior foi assim, o anterior ao último também foi assim. Você precisa assistir para você entender a sequência, ok? Vamos dar início aqui então, pedindo sempre a você que compartilhe, comente, se você já passou por isso também, o que eu estou contando aqui, o que eu estou compartilhando da minha vida, se isso já aconteceu com você, curta e vamos seguir aqui no Vida. Eu acordei num sábado à tarde com como é que eu diria? Um não redondo, não é assim que a gente fala? Um não bem redondo de não te amo mais, quero terminar o namoro. Foi assim que eu terminei o capítulo anterior falando dessa história. Eu tinha 6 meses de namoro e meu namorado acordou um belo dia me dizendo isso. E eu esqueci de comentar lá no capítulo anterior que quando ele foi embora, você tem que ir lá ver o que foi que aconteceu, ele tinha esquecido um arpão. Ele é mergulhador e ele deixou um arpão que ele tinha levado, se não me engano, para consertar e não sei porquê, estava lá em casa, ficou lá em casa. E aí dias depois ele me ligou, dias depois do término que ele saiu lá de casa, ele ligou perguntando se ele podia ir buscar o arpão. Eu falei, claro que pode, tem que vir buscar, inclusive, né, porque se vocês já viram o arpão, é grande, ficou debaixo da minha cama e atrapalha, na verdade não é lugar de um arpão. Então ele falou assim, que horas você vai estar em casa? Eu falei, eu não vou estar, eu vou deixar o arpão lá na portaria e você pega lá embaixo. Ah, não faça isso, é perigoso, é isso, aquilo e tal e tal. Eu falei, ó, eu embalo, eu vou botar num saco, eu faço alguma coisa, e o porteiro é conhecido, eu recomendo a ele. Você me diz quando é que você vem, que eu deixo lá embaixo para que não demore, não fique muito tempo lá perdido. Mas ele queria pegar o arpão quando eu estivesse em casa. Vocês entenderam? Só que eu estava bem, como diríamos, pé da vida, por conta do que ele tinha feito. E eu não queria ver a cara dele pintado de ouro, nem assim que a gente fala. E eu falei, não, vou deixar lá embaixo, você pega lá e ponto final. E encerrei o assunto, desligamos. E assim foi. Quando ele passou lá dias depois, não lembro mais os detalhes, gente, isso aí tem mais de 30 anos, tá? Ele foi, pegou o arpão e o tempo foi passando. 11 meses antes de eu conhecer Zé, eu perdi um namorado que tirou a própria vida. E como minha mãe fazia parte de um grupo de oração, uma oração carismática, que acontecia numa igreja, na verdade era um retiro, o Retiro São Francisco que tinha perto de casa. Minha mãe dava aula de costura, minha mãe vivia lá e a gente ia muito lá, eu ia muito lá rezar, adorava as freiras que tinham lá, sempre estava por lá. E desde que Dodô partiu, minha mãe sempre me falava que todo mundo queria que eu fosse na oração carismática, que eles queriam fazer uma oração comigo, e tinha uma senhora em especial que queria muito falar comigo. E aquilo foi passando, eu não fui e tal, fui enrolando, e não fui. Mas, depois que eu comecei a namorar com o Zé, que teve esse término aí, 6 meses depois, um belo dia minha mãe falou assim, olha, hoje a gente vai dar uma carona à Dona Nenzinha. Eu falei, quem é a Dona Nenzinha? Falou, aquela senhora que eu te conto sempre dela, que eu falo sempre dela, e que ela tem um ano, desde que Dudu faleceu, que ela fala que ela quer muito conversar com você, que ela quer fazer uma oração com você e tal. Finalmente você vai conhecer ela. Eu falei, vamos lá conhecer a Dona Nenzinha. Porque a filha dela, minha mãe me disse, a filha dela não vai hoje para a oração carismática e ela me pediu carona e nós vamos passar lá e pegar ela. Eu falei, tá, tudo bem, eu ia ficar com o carro, eu ia no fórum, eu sou advogada, eu ia deixar a minha mãe e ia ao fórum trabalhar, depois eu pegava elas. E beleza, saímos, passamos na casa de Dona Nezinha e ela entrou no carro, entrou atrás, minha mãe estava na frente, eu dirigindo. E quando ela entrou no carro, ela falou assim, minha filha, eu senti uma energia muito boa quando eu entrei aqui nesse carro. Que coisa, ela falou assim. E essa energia, ela botou a mão no meu ombro aqui, ela estava aqui atrás, ela botou a mão no meu ombro aqui e falou assim, e essa energia vem de você. Eu falei, eu tava tão jururu, gente, juntou rebeldia,
com tristeza, com chateação, tudo, né? Eu vim ali completamente entristecida, com vários desencontros amorosos, com a perda trágica do meu namorado Dudu. Enfim, então eu tava bem desanimada e eu falei pra ela, eu acho que a senhora tá confundindo alguma coisa. Eu tô rindo porque minha mãe só fazia pegar na minha perna aqui, assim, apertava, assim, quase me beliscando, pra eu ficar calada, né? Não ficar dando testa ali pra dona Nezinha. Era uma senhorinha, gente, era uma senhorinha. Naquela época eu tinha 26 anos, né? Eu já tinha 27. Ela devia ter uns 70 e tantos anos, tá? E aí ela falou, não, minha filha, quem está enganada é você, essa energia vem de você, você vai ser muito feliz e você vai casar muito brevemente. E vai ser muito feliz no seu casamento. Eu falei, e a senhora tá por fora. Eu falei pra ela, a senhora tá por fora, porque nem namorada eu tenho. Ela falou assim, não, minha filha, eu falei, minha mãe aqui na minha perna, tá? Eu dirigindo, isso eu dirigindo e deixar elas no retiro. E ela falou assim, não, minha filha, eu não estou enganada, não. Eu estou lhe dizendo que você, inclusive, você já conhece o seu marido. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu me lembro que na hora, gente, eu pensei assim, quem será, né? Porque eu já tinha tido alguns namorados antes. Quem será que essa senhora tá falando aí? Meu Deus do céu. E fiquei ali quieta e ela falando, você vai casar e vocês vão ser muito felizes a vida toda. E eu ouvi aquilo ali e falei, olha, eu acho que a senhora está enganada, porque eu não tenho namorada, eu não conheço nenhum, meu último namorado faleceu e tudo mais. E ela falou assim, não, mas você, olha, eu não falei nada, ela não sabia nada, eu nunca tinha encontrado com ela, lembre-se. Ela falou assim, mas você não estava namorando? Eu falei, estava, mas não estou mais. Meu namorado simplesmente terminou comigo, tem algumas semanas aí. Ela falou assim, ela me perguntou como é o nome dele. E eu falei, Antônio José. Aí ela falou assim, minha filha... Não, ela falou assim pra minha mãe, Ada, quando chegar no retiro, eu vou te dar uma novena de São José. E você vai entregar a Kátia quando ela vier te buscar aqui, tá bom? E aí eu perguntei, a senhora não vai voltar com a gente? Ela falou, não, eu vou voltar com minha filha, ela vai encontrar comigo aqui. Eu só pedi carona a Ada pra ir. E eu falei, tá, tudo bem. E ela falou assim, sua mãe vai lhe entregar uma novena de São José e você vai rezar 3 vezes, minha filha. Aí eu pensei com meus botões assim, eu falei, ah, meu Deus, não acredito, tá querendo me casar de qualquer jeito. Eu quero aqui, minha mãe aqui segurando a minha perna pra calar a boca, pra não falar muito, né? Eu, tá bom, com aquela cara, com aquele, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? E ela falou assim, depois que você rezar 3 vezes, você me ligue que eu quero falar com você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Isso aí a gente no retiro, era perto da nossa casa, da casa dela. Logo chegamos no retiro, ela saiu, me deu um beijo, minha mãe saiu e tal, e eu parti pra ir pro fórum trabalhar e fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa senhora tá dizendo, o que ela tá falando, que doideira é essa, né? Você ali toda sequelada, cheia de problemas, cheia de desencontros, de uma tragédia, e a pessoa vem dizer que você vai casar, que você já conhece seu marido, pense só. E aí, minha gente, o que é que vocês pensariam se uma senhora, uma pessoa dissesse um negócio desse pra vocês? Vocês já passaram por isso? Me conte aqui. Vocês já se encontraram aí na vida com um profeta, eu chamo de mensageiros de Deus, essas pessoas são mensageiras de Deus, ou profetas, não é verdade? Ela estava ali profetizando sobre a minha vida. O que você acha? Isso aconteceu? Eu casei? Eu não casei com esse cara? Me conte o que vocês acham. Eu rezei as 3 novenas e eu me lembro que ela falou assim, não foi nem que, me ligue depois da novena, quando você rezar as 3 novenas. Eu acho que ela falou assim, quando acabar as 3 novenas, você vai me ligar, eu estou esperando. Ela falou assim, com muita certeza do que ela estava dizendo, com muita certeza do que iria acontecer. O que vocês acham? Eu rezei a novena, o que aconteceu depois da novena? Eu liguei mesmo para ela, o que vocês acham? Eu casei com essa pessoa, como é que foi isso aí? Me dê aí a opinião de vocês. Já aconteceu com vocês alguma vez, alguma mensageira de Deus, algum mensageiro de Deus falou algo para vocês e aconteceu? Olha, minha vida tem algumas surpresas dessas, assim, muito interessantes. E é por isso que eu falei lá no primeiro capítulo, não deixe de assistir os capítulos anteriores, já estamos aí com 10 capítulos. Não deixe de assistir, para você entender um pouco da minha vida, para você comentar, para você me dizer se alguma dessas coisas também acontece com você, se você concorda com alguns pensamentos meus, com coisas que eu falo que eu errei e coisas que eu aprendi com esses erros.
comente comigo, tá? Eu também gostaria muito de saber de onde vocês estão falando, vocês que estão aqui me assistindo, de onde vocês estão falando. Se apresentem para mim, conversem comigo e troquem ideias comigo, porque eu acho que a intenção desse livro falado aqui é compartilhar e ouvir o que vocês também falam sobre a vida de vocês. Então eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso no próximo capítulo. Aguardem um pouquinho que logo mais virá os próximos capítulos dessa história, a história da minha vida em capítulos. Uma beijoca, muito obrigada por estar aqui comigo e não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo aqui